Vamos lá para a próxima questão. Um objeto de massa m é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força agindo ao longo de uma corda atada ao objeto. Se a corda faz um ângulo θ com o plano, então a intensidade da força é essa daqui. Então, nós temos a seguinte situação. Uma corda, essa corda está sendo puxada, e aqui nós temos o ângulo θ. Tá? Onde μ é uma constante chamada coeficiente de atrito. Encontre a taxa de variação de f em relação a θ quando essa taxa de variação é igual a zero. Então, vamos aqui considerar a situação. O que é μ? Tá? μ é referente ao atrito desse arrasto aqui entre o objeto e o chão. Okay? Está querendo saber a variação desta força em relação a θ. Então, é esta derivada aqui. μmg, μ sendo θ mais, certo? Então, esta é a nossa situação, é a nossa derivada. O que é interessante é que nós temos aqui uma situação, né, de decomposição de força e tudo mais, mas a função já está dada da força em relação ao ângulo. Todo o resto é constante. Tá? Todo o resto. O coeficiente de atrito, a massa do objeto, a aceleração gravitacional e aqui novamente o coeficiente de atrito. Então, vamos apenas olhar para essa parte aqui. Tá legal? Bom, vamos responder então. Primeiro a gente tem que arrumar isso daí, né? Deixar isso de uma carinha mais interessante para a gente. Isso aqui é constante, sai, tá? Porque é isso multiplicado por 1 sobre esse denominador. Isso aqui não dá para colocar em evidência, então permanece. Só arrumar aqui, d de θ, que vai multiplicar 1 sobre μ seno θ mais cosseno θ. Tá? Como é que a gente dá para fazer aqui? Ó? Se eu for derivar do jeito que está, não fica legal porque vai ficar uma derivada da divisão. Eu acho mais interessante a gente deixar dessa forma aqui. Isso sai, né? μmg d θ, já que é constante, vamos lembrar, né? Essa expressão aqui está elevada a 1, sobe elevado 1 vezes isso. Então vai dar μ seno θ mais cosseno θ elevado a menos 1. Então a gente vai derivar isso daí. Tá? Vamos aqui para ficar visível. Muito bem. Então olha só. É uma derivada dessa expressão. Mais uma vez recaímos na regra da cadeia, função essa daqui, né? U elevado a n, vai ser, a derivada disso vai ser n, u, n menos 1 vezes u'. Tá? Então, mais ou menos tranquilo, apesar de grandão aqui. μmg. Repete isso. Só repetir aqui, né? df de θ é igual a μmg. Agora vamos fazer aqui a derivação. Menos 1 vai para cá, então multiplica por menos 1. Isso elevado a n menos 1. Menos 1, menos 1. Dá quanto? Menos 2. Então isso elevado a menos 2. μ seno θ mais cosseno θ elevado a menos 2 vezes. Então sem espaço aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Depois eu acho. Deixa eu só diminuir aqui, senão vai ficar ruim. Derivada daqui de dentro. Derivada daqui de dentro. Derivada de seno de θ e derivada de cosseno de θ, como está somando, deriva um, deriva o outro, sem problema. Então, olha só. O que é a derivada do seno? É o cosseno. Então, é μ cosseno θ. Aí, derivada do cosseno é o menos seno. Então, aqui é menos seno θ, apesar de estar ruim de enxergar, é isso que está aqui. Tá bom? Vamos deixar mais para cá. Igual. Tá. Esqueci aqui. Menos 2. Vamos arrumar. Como é que a gente arruma aqui? Isso multiplicado por menos 1 dá menos μmg. Tá? Isso aqui está menos 2. Vem para baixo. E fica positivo. E isso daqui vem para cá. μ
cosseno θ menos seno θ. Então, esta é a nossa expressão. Tá? Essa é a nossa expressão. Poderíamos tentar dar uma arrumada, mas não vejo necessidade, a não ser que fosse pedido para arrumar. Tá bom? Então, essa é a nossa expressão da variação, né, f por θ. Ok? Bom, agora a gente pode fazer o seguinte, se quiser. Né? Aqui é a situação para a letra B. Então, a letra B fala o seguinte: quando a taxa de variação é igual a zero? Então, que situação df de θ dá zero? Então, olha só. Aqui é tudo constante. Tá? Aqui varia a θ. Aqui é aqui. Então, ou aqui é zero, ou aqui é zero. Se aqui for zero, não vai dar uma determinação ou não vai haver resposta. Agora, se aqui for zero, zera tudo. Então, para que isso dê zero, mi cosseno θ menos seno θ tem que ser igual a zero. Mi vai ser seno está negativo, é positivo. Cosseno está multiplicando, vem dividindo. Então, essa é a situação. Pode ser isso? Pode. Ou você pode deixar mais bonitinho ainda. O que é o seno θ sobre cosseno θ? Mi é igual a tangente de θ. Essa é a situação para que a taxa de variação seja zero. Ok? Lembrando que essa expressão não pode dar zero. Mi seno θ mais cosseno θ não pode ser zero. Neste caso, impõe uma condição do seguinte. Arrumando isso aqui não precisa mais. Aqui acabou, a gente já sabe qual é a situação que dá. Apenas que vai aparecer, se você considerar isso aqui tem que ser diferente de zero, vai aparecer isso. Ó, mi tem que ser diferente de cotangente θ quando mi for igual a tangente θ. Tá? O que é, no nossa situação aí, não vai acontecer. Tá bom? Porque o círculo trigonométrico, quando a tangente é positiva, a cotangente é positiva, quando a tangente é negativa, a cotangente é negativa. Então, não há grandes problemas. Certo? Bom, essa é a situação. Respondida a letra A e a letra B. Ok? A próxima. Bom, vamos então responder, já está aqui a resposta feita, para essa situação. Tá? A pergunta é: a equação de movimento de uma partícula é essa situação aqui, S igual a t à quarta menos 2t ao cubo mais t ao quadrado menos t. Calcule a velocidade e a aceleração como funções de t e encontre a aceleração depois de 1 segundo. Então, vamos fazer bem rapidinho aqui, porque é uma situação até um pouco simples, né? Apesar de ter esse polinômio maior aqui, a velocidade é a primeira derivada do espaço pelo tempo, e aí a variação desse espaço vai ser derivada de t à quarta menos 2t ao cubo mais t quadrado menos t. A velocidade, portanto, vai ser, aí faz essa derivada aqui, ó. T à quarta vai ser, vem 4, 4 menos 1, 3. 4t ao cubo. Essa daqui, ó, 3 vezes 2, 6. 3 menos 1, 2. Negativo, mantém. 2 vem para cá, né? 2 vezes t, 2 menos 1, 1. Então, 2t. Derivada de t, 1 menos 1, 0. t elevado a 0, 1. Então, essa é a expressão da velocidade, que tem a primeira parte. E aí, o que é a aceleração? A aceleração, basicamente, é a segunda derivada do espaço em relação ao tempo, ou a primeira derivada da velocidade. Então, você vai derivar isso daqui, né? Derivada de 4t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 2t menos 1. Então, 3 vem para cá, 3 menos 1, 2. Então, vai ficar 12t quadrado. Derivada de 4t ao cubo, 12t ao quadrado. Derivada de menos 6t ao quadrado. Vem o 2, c vezes 2, 12. 2 menos 1, 1. 12t. Derivada de 2t, 1 menos 1, 0. Dá 1 vezes 2, 2. Derivada de uma constante, 0, soma. Então, essa aqui é a derivada
segunda, né, do espaço em relação ao tempo, primeira derivada da velocidade. O que quer dizer isso? Que a velocidade significa a variação do espaço e que a aceleração significa a variação da velocidade. Certo? Beleza? Letra B vai ser a aceleração pelo tempo igual a 1, basta você substituir nessa expressão 12t ao quadrado menos 12t mais 2. 12 vezes 1 ao quadrado menos 12 vezes 1 mais 2. 12 vezes 1 ao quadrado dá 12. 12 menos 1, 12 vezes 1 dá menos 12. E repete mais 2. 12 menos 2, 0. Só sobra mais 2. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta do item B. É isso. Vamos para a próxima. Próxima questão. De acordo com a lei de Boyle, se a temperatura de um gás confinado for mantida constante, temperatura constante, então o produto pressão pelo volume é uma constante. Suponha que para um certo gás, P é medida em pascals e V é medida em litros. Então, qual a taxa de variação média de P quando o volume V aumenta de 3 para 4 litros? Certo? Então, a letra A. Então, essa é a letra A da situação seguinte. Temperatura é constante. O produto PV vai dar uma constante K, que eu não sei que valor é esse. Depende de cada situação. E aí, quer saber a taxa de variação média de P quando o volume aumenta de 3 litros para 4 litros. Então, essa é a situação de A, ok? Vamos lá. Então, o que é a taxa de variação média? É a variação total. Eu tenho uma situação inicial que eu tenho um volume 3 litros e essa situação muda para um volume 4 litros. Eu quero saber a taxa de variação da pressão em relação ao volume. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Eu tenho a pressão inicial e tenho a pressão final, certo? Como é que eu calculo essa taxa de variação? A diferença da pressão pela diferença do volume, certo? E como é que eu sei essa pressão? Pressão inicial. Aí eu arranjo aqui, ó. Pressão vai ser essa constante e de acordo com o volume. Então, é a pressão inicial dividido pela constante, que não muda. Aliás, vai ser constante pelo volume inicial, constante pelo volume final. Essa diferença é a diferença pressão final menos inicial. E aí eu tenho um volume inicial e um volume final. Então eu calculo como? Pressão final menos pressão inicial, volume final menos volume inicial. Tá? Bastando agora substituir a situação aqui. Pressão final K sobre volume final. Pressão inicial K sobre volume inicial. Dividido por isso. Então, essa variação média vai ser KVF menos KVI. VF menos VI. Né? Quem é VF, quem é VI? Volume inicial, volume final. Então é só substituir. Vai ser K sobre volume final 4 menos K sobre volume inicial. Sendo aqui volume final menos volume inicial. Logo, vai ficar aqui uma soma na fração. 4 menos 3, 1. E aqui vai ser 3K menos 4K. Tudo isso sobre 12. Tá? Uma soma de fração, tira o MC da 12, divide e multiplica, divide multiplica. Ou você multiplica aqui por 3 sobre 3, 4 sobre 4, também dá o mesmo resultado.
Então aqui, tudo isso dividido por 1 é tudo isso. 3K menos 4K dá menos K sobre 12. Tá? Essa é a nossa variação média, né, disso daí. Certo? Essa é a letra A. Letra B. Expresse V como uma função de P e mostre que a taxa de variação instantânea V em relação a P é inversamente proporcional ao quadrado de P. Bom, vamos lá para a letra B. A gente já expressou aqui, né? P vai ser K sobre V. E aí, quer saber dessa taxa de variação? Ou seja, vai ser K sobre V. Então, V, eu posso transformar isso em V elevado a menos 1. K sai. Fica K de V, V a menos 1, né? Então, x elevado a n, x elevado a menos 1, v elevado a menos 1. Então, isso vai dar k menos 1, que multiplica v a menos 2. Vamos rearranjar isso. K permanece, só que aqui fica negativo. V a menos 2 vai lá para baixo, fica v ao quadrado. Está aqui a nossa situação. A taxa de variação é inversamente proporcional ao quadrado do volume, que é o que se pediu na questão, certo? Então, como se queria demonstrar CQD. Ok? Questão respondida. Vamos para a próxima. Lá vamos então para a questão da lei de Torricelli. Se um tanque cilíndrico comporta 100 mil litros de água que podem escoar pela base do tanque em 1 hora, então a lei de Torricelli fornece o volume V de água que restou no tanque após T minutos, como V de T é igual a 100 mil, 1 menos 1 sobre 60T ao quadrado. A. Encontre a taxa pela qual a água está escoando para fora do tanque, a taxa instantânea, como uma função de T. B. Para o instante igual a 60 minutos, encontre a taxa de escoamento e a quantidade de água restante no tanque. Então essa questão é bem interessante porque ela fala do fluxo de água saindo de um tanque que inicialmente tem 100 mil litros e tem esta função aqui que mostra o comportamento do que acontece com a água. Primeiro, a taxa de escoamento, basicamente, é a variação deste volume no tempo. Então, para calcular, basta nós derivarmos o volume em relação ao tempo, certo? Então, vai ser a derivada de... Vou reescrever isso daqui como sendo uma potência de 10. Economizar espaço, 10 elevado a 5, que vai multiplicar 1 menos 1 sobre 60T ao quadrado. Então vamos lá. Isso aqui é constante, sai. Temos esta derivada aqui. O que é bem interessante, nós temos o quê? Uma função 1 menos 1 sobre 60t ao quadrado. Então, função dentro de função, né? Vamos usar então a regra da cadeia. Derivamos isso aqui como se fosse uma função interna, né? U elevado a n. Então, U é n, U menos 1, U', né? Seria isso aqui, ó. Seria derivada de um n. Então, n, U, n menos 1, vezes U'. Quem é U? É essa parte aqui interna 1, menos 1 sobre 60t. Então vai ficar, repete o resto. 10 a quinta. Aí, isso aqui, ó, é U, né? 2. Então, 2 vezes isso. N menos 1, 2 menos 1, 1. Derivada aqui dentro. Então,
derivar só essa parte dentro, derivada de 1 é uma constante, é 0, derivada de menos 1 sobre 60 vezes t é a derivada de t, que é 1. Então fica só menos 1 sobre 60, certo? Bom, agora aqui, vamos ajustar. 2 vezes 10 é quinta, menos 60 aqui embaixo. Tá? E aqui fica 1 menos 1 sobre 60t. Ok. Então, vamos dar uma arrumadinha aqui, dá para simplificar. Dividir por 10. Aqui, né? Ó, vai ficar 10 a quarta. Dividir por 2. Aqui dá 1. E aqui dá 3. Então, vai ficar dv dt menos 1 terço vezes 10 a quarta, 1 menos 1 sobre 60. Então, essa é a função que mostra a taxa de variação do volume pelo tempo, certo? Então, nós temos isso. A letra B, para o tempo igual a 60 minutos, qual é a taxa de escoamento igual ao volume? Na própria questão fala que essa função ela foi modelada para 1 hora de escoamento, o que é bem interessante, porque a gente vai encontrar um resultado aqui que vai condizer com isso. Então vamos lá. Para achar a taxa, para achar o volume, nós precisamos calcular quando t é igual a 60, tá bom? Então olha só, eu vou só apagar isso aqui, lembrar que o tempo é igual a 60, e vamos substituir aqui para achar o volume que resta no cilindro. Tá? Então isso aqui já é para a letra B. Então, V de 60 vai ser 100.000, ou seja, 10 a quinta, que multiplica 1 menos 1 sobre 60 vezes. Quando t é 60, então substitui aqui 60 elevado ao quadrado. Olha só. 1 vezes 60 dividido por 60, isso aqui tudo dá quanto? 1. Então, tudo isso vai dar 1. Tá? 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 10 a quinta, 1 menos 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. 10 a quinta vezes 0 dá quanto? 0. Então, esse é o volume que resta após 1 hora. 0 metros cúbicos. Ou seja, nada. Se foi modelado para 1 hora, o escoamento acontece em 1 hora, resta 0. O que vai acontecer então com a derivada? Lá nossa formulazinha, está aqui, ó. Substituir 60 aqui, o que vai acontecer? Já dá para saber, né? Está ocorrendo esvaziamento? Não. Então, dv dt quando t igual a 60. Vamos só substituir, né? Menos 1 terço vezes 10 a quarta vezes 1 menos 1 sobre 60 vezes 60. Repara que a mesma situação aqui só não está elevada ao quadrado. Então, tudo isso aqui vai dar quanto? 0. 1 sobre 60 vezes 60 dá 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes qualquer valor dá quanto? 0. Metros cúbicos, se eu não me engano é por minuto. Então, essa é a taxa de escoamento quando t é igual a 60 minutos. 0. Ora, se escoou tudo, não tem mais nada, não tem mais taxa de variação. Acabou o fenômeno de escoamento. Legal? Vamos para a próxima. Vamos então à questão de cálculo, derivadas. A equação de Van der Waals para n mols de um gás é P mais n quadrado A V quadrado vezes V menos NB igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, T a temperatura. Existe uma relação, né, de pressão, volume e temperatura. Um altera o outro no sistema de gás. A constante R é a constante de gás universal. A e B são constantes positivas, características de um gás. Em particular, se T permanece constante,
se t permanece constante, use a derivação implícita para encontrar dv dp. Então eu vou derivar toda a equação para encontrar dv dp, entendendo que n² é uma constante, nb são constantes, nRT são constantes para um dado gás. Neste caso aqui, t também é constante, tá? Mas tem situações em que t não seria constante. Então, está pedindo para derivar implicitamente isso em relação a p. Tudo bem? Olha só, antes da gente realizar essa derivação, aqui se eu for derivar, eu vou ter uma derivada do produto de uma expressão muito grande. Então, você pode até fazer, não há problema nenhum, mas por experiência, eu acho mais interessante primeiro multiplicar distributivamente aqui, ter 4 termos e derivar cada um desses termos, né? Então ficaria aqui P vezes V, mais P vezes menos NB, então vai ficar menos NB, que é constante, vezes P, tá? Aí essa expressão aqui, n² sobre v² vezes v, então vai simplificar v² e v, vai ficar mais n² a sobre v, aí multiplica n² a v² vezes menos nb, então vai dar menos n ao cubo ab, n ao cubo ab sobre v ao quadrado. Então, desenvolvi aqui tudo isso igual a nRT. Tá bom? Então, isso tudo eu vou derivar em relação à pressão. Tá? Aqui, só tirar aqui um espacinho. E isso tudo eu vou derivar em relação à pressão. Tá bom? Certo? Então vai ser essa derivada toda. Agora, antes da gente começar a fazer, eu vou usar um pequeno artifício matemático para diminuir os nossos problemas na hora de realizar, porque tem muita derivação, fica um negócio meio trabalhoso. Eu vou chamar NB de uma constante K1. E vou chamar n² de uma constante K2 e vou chamar n cubo 3 AB de uma constante K3. Isso vai facilitar bastante a nossa vida na hora das derivações, ok? Então fica, no final a gente recupera essa informação. Aqui, ó, derivada de PV, derivada de P, derivada de V lá embaixo, né? Derivada de V ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. PV varia, então vai ter uma derivação de produto aqui, ó. dP. dP, V, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, esse termo aqui está derivado. Tá bom? Então, aqui é menos K1, tá? Menos K1. Derivada de P em relação a P, ó. dP em relação a P. Ok? Aqui é K2, derivada de 1 sobre V, ou V elevado a menos 1, para ficar logo fácil para a gente. Sai o K2, derivada de V elevado a menos 1 em relação a P. Né? Já estou logo ajustando para cair no caso que a gente conhece. Tá bom? Só para não ficar um negócio muito ruim de fazer lá no finalzinho, que a gente precisa de espaço aqui. Isso aqui tem que ter muito cuidado. Vamos deixar aqui o parênteses um pouquinho mais próximo. E vamos arrastar isso aqui um pouquinho para o lado, para não ficar um negócio muito ruim, tá? Vamos lá. Bom, então aqui continuando, vamos então para aqui, ó, menos K3 sobre V², fica elevado a V a menos 2, então fica menos K3 dV a menos 2 sobre dP, tá? E isso aqui é igual, bom, esse igual aqui eu vou deixar aqui embaixo, e derivada disso aqui dá quanto? 0, tá?
Derivada disso dá 0. Muito bem. Bom, depois disso, vamos tentar aqui arrumando toda essa situação. Ficou assim, né? Vamos lá então. Próxima linha, deixa eu mudar a cor aqui. Olha só, derivada de P em relação a P dá quanto? 1. 1 vezes V dá V, tá? Derivada de V em relação a P eu não conheço. Então fica V dV dP. P dV dP. Menos K1 dP, né? Em relação a P é 1. Então fica menos K1. Tá bom? Viu como diminui o número de letras aqui? Então, V a menos 1 em relação a P. Então, isso aqui é uma função, só que dentro dela está em função de P. Então, a regra da cadeia. Então, vai ser essa derivada da função externa vezes dV dP. Então, vai ficar mais K2. Aí, deriva isso. É menos 1 V a menos 2. Então, vai dar menos 1 sobre V quadrado vezes dV dP. Vezes dV dP. Tá? Então, isso daqui, ó, V a menos 1. Menos 1 cai, menos 1 dá menos 2. Vem para o denominador, mais 2. V ao quadrado. Aqui mais com menos vai dar menos. Continuando aqui, dá menos. Aqui, ó, cai o 2, negativo, dá menos 2. V, menos 2, menos 1, menos 3, dV dP. Tá? Então, vai ficar menos K3 vezes menos 2. Então, vai dar mais 2 K3. Isso sobre V ao cubo. Tá bom? dV dP. Tudo isso igual a 0. Tudo isso igual a 0. Tá bom? Bom, dá para arrumar isso. A gente vai ter que isolar o dV dP, que é a busca da nossa resposta. Então, vamos tentar arrumar aqui essa situação. Olha só, se eu multiplicar toda a equação por V ao cubo, eu vou sumir com esses denominadores aqui, V quadrado, V ao cubo, e vai tudo para cá, tá bom? Então, ó, multiplicar a equação por V ao cubo, tá bom? Vou deixar aqui. Então, ó, V ao cubo vezes V dá V à quarta. Então, P vezes V ao cubo mais P vezes V ao cubo dV dP menos K1 V ao cubo, certo? Aí mais com menos, né? Dá menos K2 V ao cubo sobre V quadrado. Então, vai dar menos K2 V ao cubo por V quadrado. Vai dar V. Tá? Vai dar V. Vou arrumar aqui para não ficar um negócio feio e tal. E dV dP. dV dP. Tá? Aí V ao cubo, tem o V ao cubo aqui. Vai simplificar, vai dar 1, vai ficar só o 2K3 dV dP. 2K3 dV dP. Tudo isso, V ao cubo vezes 0, é 0. Certo? Bom, agora temos as expressões aqui, ó, que eu quero isolar. O dV dP. Vou colocar o dV dP em evidência. Então, vai ficar aqui, ó, dV dP em evidência, que vai multiplicar P V3 menos K2 mais 2K3 mais 2K3, tá? Quem está isolado? V ao cubo menos KV ao cubo. Então, a gente passa para o outro lado da equação, vai ficar KV ao cubo menos, na verdade, V à quarta, não é isso? Eu falei V ao cubo é V à quarta. Um pequeno lapso aqui. Bom, é isso vezes isso. Então, dV dP está multiplicando, divide ambos os lados por essa expressão. Então, vai ficar com essa carinha maravilhosa aqui, ó. KV3 menos V à quarta vai dar PV ao cubo
menos esse K, eu esqueci qual é de trazer, é o K1, né? K1V3, PV ao cubo menos K2 mais, esse K2 está certo? Esqueci aqui, ó, tem que ter atenção nos detalhes, K2V 2K3, vou deixar, não vou refazer justamente porque a gente sempre precisa revisar nossas contas, se a gente não está esquecendo alguma expressão, justamente porque tem muita coisa, às vezes é difícil lidar com isso, então é importante sempre revisar. Então essa aqui é a nossa equação maravilhosa de taxa de variação do volume em relação à pressão quando a temperatura é constante dessa equação advinda dessa equação aqui, certo? Muito legal. Bom, daqui é a letra A. A letra B tem os valores. Nós temos os valores. Encontre a taxa de variação com esses valores aqui, ó. Deixa eu copiar esses valores e colocar aqui embaixo para a gente encontrar e substituir, tá bom? Bom, K1, quem é o K1? K1 tá aqui, ó, K1 é NB, tá? Deixa eu recuperar isso aqui também, vamos levar lá para baixo, espera aí. Tá aqui, e vamos transformar o nosso dVdP já com esses valores aqui, não, primeiro com essas constantes, né? Vamos reescrever o dVdP como sendo, aí tá aqui, ó, K1, quem é o K1? NBV ao cubo menos V à quarta, certo? Quem é embaixo? PV3, PV ao cubo menos K2, N2A, V, mais 2K3, está aqui o K3, N quadrado, N cubo, A, B. Tá? Então tá aqui a nossa história. E aí é substituir volume igual a 10, pressão igual a 2,5, A igual a 3,592 e B igual a 0,04267. Vamos aqui. Vamos lá. Igual, tá? Vamos deixar aqui. Isso aqui vai ser um negócio gigante. N. N vale 1 mol, né? N vale 1 mol. Então é 1 que multiplica o B, que é 0,04267, que multiplica o volume ao cubo. 10 ao cubo menos 10 à quarta, né? Volume à quarta. Tudo isso sobre, aí PV3, P vale 2,5, V vale 10, 10 ao cubo, menos 1 ao quadrado, vezes A, 3,592, vezes V, 10, mais 1 ao cubo, vezes, não vai caber aqui, eu vou colocar resumido, 3,5 vezes 0, você sabe aqui que é toda a expressão, tá bom? Só vou deixar resumido aqui, porque senão não cabe. Tá meio grandinho aqui, não tem espaço. Tá? Então essa é a expressão, dVdP. Bom, aí você vai ter que pegar uma calculadora. Adiantei aqui, porque a calculadora é meio enjoada para fazer. Então, substituindo esses valores na calculadora, nós teremos, resultando aqui em cima,
9.953,73 negativo, e embaixo 2.464, aproximadamente, 23. Dividindo isso por isso, vai dar aproximadamente 4,04 negativo. Tá? Negativo significa que está diminuindo. Tá? Uma taxa negativa significa decrescimento, diminuição. Certo? Então, esta é a resposta dessa derivação, e ela é interessante porque ela precisa de um cuidado muito grande para você não se enrolar e achar o valor final. Então, confere aí e até mais. Então, vamos à próxima questão, que diz o seguinte: se dois resistores com resistências R1 e R2 estão conectados em paralelo como na figura, então a resistência R, medida em ohms, é dada por 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se R1 e R2 estão aumentando a uma taxa de 0,3 ohms por segundo, e é importante entender o que é essa taxa. É o crescimento do valor de R1 a cada segundo. Ele está variando. O crescimento do valor de R2 a cada segundo está variando também. Respectivamente, quão rápido R, que também está variando quando R1, no momento em que R1 é 80 e R2 é 100. Então, nós temos aqui essas situações. Tá? Isso aqui, o que é 0,3 ohms por segundo? É o dr1 dt. E o 0,2 ohms por segundo é o dr2 dt. Tá? Então, eu tenho essa relação, essa situação aqui, entre R e R1 e R2, e eles mudam em relação ao tempo. Então, R é função do tempo. R1 é função do tempo. R2 é função do tempo. Ok? Então, vamos lá responder isso aqui. Bom, já tenho a relação e eu quero saber essa taxa de variação, quão rápido o R está variando. Então, eu quero saber o dr dt. Ora, se eu quero saber o dr dt, eu tenho essa equação aqui, eu derivo em relação ao tempo, né, toda a equação. Então, vamos lá, para achar, né, fazer a solução. Então, vamos derivar um lado e outro desta equação. 1 sobre R, ddt é igual a ddt 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Ok? Então, vamos à situação. Pequeno comentário, está aqui a paralelo, aqui tem uma fonte, né, que gera corrente elétrica, a corrente vem aqui assim, e ela se divide em duas correntes, tá? Bom, vai depender do valor de cada resistência. Detalhe físico da situação. Bom, como aqui eles derivam, né, eles têm relação com o tempo, então aqui a derivada vai ser a derivada de 1 sobre R1 mais a derivada de 1 sobre R2. Nós temos uma derivada nesse estilo aqui, ó, uma derivada ddt R1 elevado a menos 1 é igual a ddt, aliás, aqui é R, aqui é R1 elevado a menos 1 mais ddt R2 elevado a menos 1 também. Tá bom? Bom, esse tipo de derivada é uma derivada que tem uma função em relação ao tempo. Então, tem uma função interna aqui, né? Essa aqui seria a função externa. Tá? O R depende do tempo, a gente não sabe que função é essa. Pode ser t quadrado, a gente não sabe. Então, a gente vai usar a regra da cadeia. Deriva isso multiplicado pela derivada da função interna, né? Então, olha, seria assim, ó, u n, a derivada disso seria n, u n menos 1 vezes derivada de u em relação ao tempo. De outra forma, como é que vai ficar aqui? Vai ficar menos 1 vezes r menos 1 dá menos 2, r a menos 2 vezes a derivada de r em relação ao tempo. Está aqui a taxa de variação de r em relação ao tempo.
basicamente, essa derivada e essa é a mesma situação, só muda que aqui é R1 e aqui é R2. Então, vai ficar nessa mesma forma aqui, ó. Menos 1 R1 elevado a menos 2 dR1 dt mais, aí no caso, menos 1 R2 elevado a menos 2 dR2 elevado dR2 dt. Ok? Então, continuando aqui. Arrumando isso daqui, vai ficar menos 1 sobre R ao quadrado dr dt igual a menos 1 sobre R1 quadrado dr dt menos 1 sobre R2 dt. Tá? Bom, isso daqui aqui é dr1. Isso daqui eu sei, isso daqui eu sei, isso daqui eu sei, isso também. E eu sei, eu posso calcular o valor de R. Tá? Como é que eu faço isso? R tem essa relação aqui, ó. R1 e R2 está aqui, 80 e 100. E a taxa R1 é essa e a taxa R2 é essa. Eu só preciso saber a taxa daqui. Bom, R tem uma fórmula conhecida e a gente vai rearrumar, tá? Deixar no estilo que é mais fácil substituir. E isso daqui dá para transformar tranquilamente, tira o MMC, divide, multiplica, inverte aqui, você vai encontrar aqui, R vai ser igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, tá? Então, eu posso transformar nisso. Vamos arrumar essa equação aqui primeiro, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aqui está tudo negativo. Se eu multiplicar por menos 1, fica tudo positivo, certo? Mas eu tenho uma ideia melhor ainda. Eu posso multiplicar tudo por R2 negativo. Por quê? Se eu multiplicar tudo por R ao quadrado negativo, eu troco o sinal, eu vou cortar esse R quadrado aqui e ele vem para a segunda lado da equação, tá? Então, ó, menos R2 dá mais, R2 sobre R2 dá 1. Então, só vai ficar dr dt. Isso é igual, menos, aqui ó, dá mais, dá R2 sobre R1. Tudo isso ao quadrado, certo? dr dt. A mesma coisa aqui, mais, dá R2 assim, ao quadrado. Aqui R1, pode esquecer. E aqui, tá. Então, esses valores aqui nós todos já temos, tá? Tem todos esses valores, é fácil substituir. Vamos colocar aqui. dr dt. Vou deixar só mais uma coisa para facilitar a nossa vida. Fazer o cálculo de tudo, né? Dá uma complicada. Então, eu vou colocar aqui, ó, R ao quadrado em evidência. E vou deixar 1 sobre R1 ao quadrado dr1 dt mais 1 sobre R2 ao quadrado dr2 dt. Fecha aqui.
Lembrando, esse R aqui é calculado por isso daqui. Esse aqui vale 80 e a taxa 0,3. O outro vale 100 e a taxa 0,2. Tá? Então vamos lá. Substituindo os valores, vai dar tudo isso ao quadrado, né? 80 vezes 100 dá 8.000, que é dessa equação aqui. 80 vezes 100, 80 mais 100. 80 mais 100, 180. Dá até para simplificar logo aqui, ó. 800 sobre 18. Ou 400 sobre 9, dividindo por 2, certo? Tudo isso é elevado a quanto? A 2. Tá? E aqui vai ficar 1 sobre R1 ao quadrado. R1, a gente já viu lá, é 80. Então vai dar 80 ao quadrado. Dá 6.400. Vezes dr1 dt. 0,3. Mais R2. 1 sobre 100 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 10.000. Tá? Isso vezes dr2 dt, que é 0,2. Muito bem. Então, bora arrumar aqui. 400 ao quadrado dá 16. 1, 2, 3, 4. Né? 9 ao quadrado, 81. Aqui vai ficar 0,3 dividido por 6.400. Vamos começar a arrumar essa situação aqui, né? Aqui vai ficar, ó, o 3 eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 a menos 1. Tá? Tudo isso sobre 64 vezes 100. Tá? E mais aqui, para ficar legal, para ficar bonitinho, eu vou deixar parecido aqui na mesma estrutura, ó. 2 10 a menos 1, 64 vezes 100, aqui eu vou colocar 100 vezes 100. Por quê? Porque isso facilita a minha vida para colocar em evidência valores, tá? Vocês vão já entender. Olha aqui. 160.000 eu posso escrever como sendo 16 vezes 10 elevado a 4. Tá? Tudo isso sobre 81. E aqui, olha, 10 a menos 1 dividido por 100, 100 é 10 ao quadrado. Menos 1 dividido por 10 ao quadrado, né? Menos 2, tá? Menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui, essa expressão aqui, ela vira um 10 a menos 3. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo, eu posso reescrever como sendo um 10 a menos 3. E isso aqui também, ó, tá em evidência. Tá nos dois, ó. 10 a menos 3, 10 a menos 3. Tá nos dois. Então eu posso colocar em evidência e ele sai. Fica aqui, 10 a menos 3. Sobra só quem dentro? 3 sobre 64 mais 2 sobre 100. Tá bom? Vou voltar a cor aqui para não ficar um carnaval. Aí vamos lá. Aqui, ó, 10 a quarta, 10 a menos 3 dá 10 elevado a 1. Ou seja, aqui vai dar 10 elevado a 1 é 10, 160 sobre 81. E aqui a gente vai fazer um MMCzinho, 64 vezes 100. Dá 6.400, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dá 300, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dá 128. Né? Basta você multiplicar 100 vezes 3, 64 vezes 2, aí dá essa galerinha aqui. Ok? Bom, vamos só arrumar um pouquinho mais. 160 sobre 81, 428 sobre 6.400. Dá para simplificar e vai ficar uma coisa bem bacaninha aqui. Dividindo 6.400 por 160 dá 40.
Dividindo 428 por 4 dá 107. E aqui fica 10. Tá? Então, fica 107 sobre 810. Você pode deixar nessa resposta, ou você pode encontrar a divisão de 107 por 810, que é aproximadamente 0,132. E essa é a resposta dessa variação da resistência total nessa situação aqui da associação em paralelo. Ok? Essa é a taxa de crescimento. Muito bem? Até a próxima.